pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o horário que você está vendo essa mensagem, mas eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração a respeito de Elias, seu chamado, seu ministério. E você que tem passado por tantas lutas no seu ministério, no seu chamado, queria dizer para você, olha, Deus te encoraja hoje a continuar e a prosseguir. Eu gostaria de fazer uma leitura com você aqui no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Eu convido você também a conhecer melhor essa história. Leia todo o capítulo, todos os livros, todo o livro de 1 Reis, para você compreender melhor essa palavra. Garanto que você vai ser totalmente tocado, impactado e encorajado pelo Senhor. Vamos ler lá então no capítulo 19, versículo 1, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mandara matar todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe assim: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, às estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo ele, Elias, se levantou para escapar com vida e se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, torna agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nesse momento, irmãos, nós vemos a palavra, a gente pegou no meio, da história. Eu vou explicar rapidamente para você entender. Elias havia afrontado os profetas de Baal, e por consequência, Deus havia dado a vitória a Elias, e todos os profetas de Baal foram mortos à espada. Então Jezabel, que era rainha, que era autoritária, difícil, assim como tantas pessoas que se levantam contra o seu ministério, se levantou contra a vida de Elias e mandou que um mensageiro fosse até ele e dissesse a ele que no dia seguinte, se até o dia seguinte a vida dele não tivesse nas mãos dela, ela não se chamava, vamos dizer na nossa linguagem de hoje, Jezabel. Então ela havia ali ameaçado Elias de morte. Queria matar Elias, que até o dia seguinte Elias já não estaria mais vivo. Elias então se atemorizou com aquela palavra, fugiu para o deserto, correndo com medo de perder a sua vida. Foi totalmente oprimido por Jezabel. Quantas das vezes, meus irmãos, você tem sido oprimido por palavras, por afrontas do inimigo? E você, assim como Elias, correu para o deserto, e ali no deserto Elias disse: Senhor, já basta. Toma agora a minha vida. A palavra diz aqui no versículo 14: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias ali havia sido afrontado. E Elias era um profeta do Senhor, era um homem de Deus, mas como ser humano, cheio de sentimentos, ele sentiu aquela afronta. Ele sentiu no seu coração o peso das palavras de Jezabel, a ponto de pedir a morte a Deus. Aqui no versículo 8 diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida que Elias havia comido, caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse-lhe: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande vento e forte vento, que fendia a face do Senhor, voltando um pouquinho, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também não estava o Senhor no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada,
Quantas vezes você está escondido na sua caverna? Quantas vezes você está aí no seu mundinho, se escondendo, fugindo do seu chamado? E vem o vento forte, vem a tempestade, vem o terremoto e vem o fogo. Mas a palavra diz que depois de tudo isso, veio uma voz suave. Nós sabemos pela palavra do Senhor que a voz suave vem pelo Espírito Santo de Deus. Virando a página, lá no versículo 13, diz assim: E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Veja, Elias falou com Deus por 2 vezes a mesma palavra. O seu pensamento estava naquilo, focado na dificuldade que estava acontecendo naquele momento, focado no que Jezabel estava fazendo, focado no que os homens estavam fazendo para os servos do Senhor. Quando Elias começou a olhar as dificuldades, quando Elias começou a ver as lutas, quando Elias começou a receber as palavras de afronta, Elias recuou, Elias temeu, Elias pediu a morte, Elias foi para uma caverna. E ali, como a gente pode perceber, Elias estava numa depressão no seu ministério, na sua vida espiritual. Aí o Senhor respondeu para Elias: Aí o Senhor respondeu assim: Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Elias havia pensado que todos ali estavam contra o Senhor. Mas o Senhor disse: Elias, ainda há 7.000 que não se dobrou. Ainda há 7.000 que não beijou a Baal, que não se prostrou, que não adorou a ele. Elias, você não está só. Ainda há homens de Deus na terra. Eu quero dizer para você, não desanime o seu chamado. Elias, ele se levantou e ele foi e cumpriu o chamado do Senhor. O Senhor disse a ele: Elias, volta. E sucedeu que, ouvindo, vamos voltar aqui no versículo 15. E o Senhor Deus disse a Elias: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge. Até essa parte, porque daí ele vai falar os nomes das pessoas que eram para ser ungidas. E Elias se levantou e cumpriu a vontade do Senhor. Antes ele havia questionado Deus pela situação, havia pedido a morte ao Senhor. Mas eu quero te dizer, em todo o tempo que Elias estava ali na sua depressão, que todo o tempo que Elias estava ali na caverna, Deus estava cuidando de Elias. Porque a palavra diz que Deus mandava os corvos para o alimentar, que existia um ribeiro de águas ali para ele poder beber. Eu quero dizer para você, mesmo que você tenha recuado e ido para um deserto, mesmo que você tenha fugido da luta que ao seu redor está tão grande, porque você quer paz e sossego no seu coração, eu quero te dizer, Deus não te deixou sozinho até agora. Deus tem cuidado de você, mas Deus também manda te dizer: levanta, Elias, levanta, profeta, vai, volta para o caminho e faz a minha vontade. Sabe o que aconteceu por fim das contas? Jezabel foi morta e os cachorros comeram sua carne. O que isso significa? O inimigo não prevalece para sempre no seu ministério. O inimigo não prevalece para sempre tocando você, porque o Senhor tem te protegido. Talvez você tenha sentido o baque do momento, assim como a palavra diz, o fogo, o vento, a tempestade. Porém, o Senhor está com você, te guardando, te livrando, porque a palavra diz que pode vir todas as coisas, mas depois disso tudo veio uma voz delicada, que era a voz do Senhor, tocando em falar com Elias. Elias foi restaurado pelo Senhor. Eu quero dizer para você, não se amedronte com Jezabel. Não tenha medo da afronta que o inimigo tem armado para você. Deus sabe, Ele conhece essa situação, Ele está permitindo você passar, porque lá na frente haverá uma grande vitória. Mas o Senhor diz: meu amado,
saia dessa depressão, saia do seu comodismo, saia desse seu mundo fechado e vai fazer a obra do Senhor. Não temas mais a Jezabel, não temas ao inimigo. O Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus nesta geração para fazer a diferença. Que você seja impactado por essa palavra. Não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus tem preparado para você. Não desista, você é profeta do Senhor e quando Ele te usa para falar algo, Ele cumpre. Quando Ele te usa para ministrar a palavra, Ele cumpre com tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele disse, filho, saia dessa caverna. O que você está fazendo ainda aí? Eu estou com você, eu estou cuidando de você, mas a minha ordem não é ficar aí. A minha ordem é saia, Elias, saia dessa caverna, saia dessa depressão. Pare de temer a Jezabel, pare de temer as afrontas. Sabe o que você faz? Ergue os teus olhos para Deus e sinta a voz suave do Espírito Santo te consolando, te dizendo, não temas, eu vou te usar, eu te amo e eu cuido de você. Em todo o tempo que Elias estava na caverna, o Senhor preparou alimento, o Senhor preparou veste, o Senhor preparou tudo que Elias precisava. Elias não estava sozinho. Assim, eu digo para você, você não está sozinho, Deus tem preparado tudo para você, mas Deus não quer que você continue nessa situação. Deus manda hoje, levanta, saia da caverna e prospere no seu ministério. Não temas a Jezabel, porque no fim das contas a vitória é do povo de Deus. Que você seja impactado, abençoado. Eu vou orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, há quantos servos do Senhor passando por dificuldades no seu ministério, Senhor, entrando numa depressão espiritual, entrando, Senhor, fugindo de Jezabel, com medo das palavras, com medo das afrontas, Senhor. Que teu Espírito Santo, assim como diz tua palavra, como voz suave, venha e conforte os corações dos teus filhos e servos, que eles tenham o ânimo, a coragem, o vigor do Senhor para se levantar nesse momento, Senhor, e prosseguir com o chamado, porque eu creio e sei que através da tua palavra que nos garante a vitória, Jezabel não prevalecerá, o inimigo não prevalecerá, porque o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas, o Senhor nos dará a vitória. Que o Senhor abençoe grandemente a vida dessas pessoas que pararam este momento para ouvir essa mensagem. Obrigado, Senhor, teu nome seja glorificado, que você seja impactado, tocado, abençoado pelo Senhor. Eu quero dizer para você, esse vídeo, essa mensagem para a glória de Deus, não para a minha glória. Tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. A palavra diz que temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Que toda a glória seja dada ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém.